Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é sábado, dia 23 de agosto. Neste conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês temas importantes sobre o nosso Botafogo. Primeiro, eu quero conversar, como eu sempre falo com vocês aqui no canal, eu tô sempre lendo aqui os comentários nas redes sociais também. E eu tô vendo muitos torcedores do Botafogo falando o seguinte: chegou a hora de mudança no time. David Ancelotti tem que ter coragem para mexer na equipe, talvez ali barrar Marlon Freitas, barrar o Savarino, barrar o Arthur, dar oportunidades para outros jogadores que estão pedindo passagem. Eu quero conversar com vocês sobre isso, eu quero dar minha opinião. Será que eu concordo com isso? Será que tá na hora de acabar com a panela? Porque a gente sabe, né, como é que é o futebol, os clubes. Claro, sempre tem ali panelas, sempre tem ali apesar de não ser quartel, para mim, hierarquia é no quartel, né? Tá na hora de barrar alguns jogadores, tá na hora de mudar no time, mudar o time. Será que ele vai ter coragem para fazer isso? Eu vou dar minha opinião e vou falar para vocês se eu concordo ou não. Claro, quero falar também sobre centroavante Cris Ramos. Já tá no bid, pode fazer a estreia amanhã contra o Juventude, deve ser titular. E teremos amanhã um time misto, né? Vários jogadores poupados para essa partida de amanhã contra o Juventude fora de casa. Tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral. É de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Rumo aí aos 60 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês. Eu abro conversando com vocês uma questão que eu tô vendo muito aqui nos comentários. E nas redes sociais também, que chegou a hora de mudança. Será que o David Ancelotti vai ter coragem? Tem que barrar alguns jogadores, tem que dar oportunidade para outros. Eu quero falar sobre isso, porque, como eu falei no começo do vídeo, panela existe em todos os clubes. Existem panelas, existem jogadores com hierarquia, jogadores que têm mais tempo no clube, jogadores que conquistaram títulos, muitos ali jogam por nome, já não rendem tanto, mas está lá no time pelo passado. Eu acho que hierarquia é no quartel, tá? Eu acho que hierarquia tem que ser no quartel. Eu nunca fui muito a favor de panelas. Para mim tem que jogar quem tá melhor. Então eu vejo muitos torcedores do Botafogo falando o seguinte: Marlon Freitas está prejudicando o time, está prejudicando o esquema. Tem que rever se vai dar certo com o Danilo. O Savarino tá jogando de sacanagem, concordo. O Arthur não tem condições de ser titular. O Ancelotti vai ter coragem de barrar esses jogadores, porque tem que ter peito, tem que acabar com a panela, tem que mudar. Olha, eu acho o David Ancelotti, ele é um treinador muito promissor, é o primeiro trabalho dele, ele tá aprendendo junto com a gente, essa é a verdade, é o primeiro trabalho dele, a gente sabia quando ele foi contratado. Só que a questão para mim não é ter coragem para barrar alguns jogadores, para acabar com a panela, colocar outros. A questão para mim quem entra não se vende. Esse que é o problema. Os jogadores que estão entrando, os jogadores que estão tendo oportunidades, eles não conseguem se vender. Por exemplo, o Correia entra e não destrói. O Correia já jogou por dentro, já jogou na ponta esquerda, já jogou como falso 9. Eu acho que tem qualidade, gosto até do Correia, mas ele entra, não destrói, não faz nada diferente, perdeu um gol diante do Palmeiras que não pode perder. Tem a situação também do Matheus Martins. A cada 10 jogos faz um gol. Eu defendo, eu gosto do futebol, tá? A galera pega muito no pé dele, mas eu gosto do futebol do Matheus Martins. Quero ver mais na direita. Tô cansado de falar isso aqui. Mas o Matheus Martins entra, joga bem, mas não faz gol, não dá assistência.
Então, é uma questão complicada também. O Nathan Fernandes, um jogador displicente, distante, não mostrou para o que veio ainda. O Santi, mesma coisa. Joga um primeiro tempo bem, no segundo já não tem pernas, não consegue ter sequência. Então, é claro que eu concordo que eu não aguento mais o Arthur como titular, eu não aguento mais o Savarino como titular. Estão mal. Tem que rever a questão do Marlon Freitas nesse esquema. Já fiz um vídeo falando sobre isso, não vou repetir. Já fiz 2 vídeos, né? Falando dele e do Danilo e falando só sobre ele. Nesse esquema tático, o Marlon Freitas sem pontas rápidos para puxar o contra-ataque. Tá sofrendo porque não tem a bola longa, não tem como puxar esse time para frente. Então é muito toque para trás, pro lado. Tem que rever talvez o Marlon Freitas com o Danilo. Mas quem entra não come a bola. Esse que é o problema. Além do Cuiabano, tá? O Cuiabano tá machucado, mas o Cuiabano, toda vez que ele entrou, ele correspondeu. Então, tirando o Cuiabano, os outros entram e não mostra nada demais. Então fica até difícil eu chegar aqui e falar, tem que barrar todo mundo, tem que acabar com a panela, tem que mudar o time. Vai mudar o time, mas quem entra vai corresponder? Nós não temos elencos. É um monte de jogador com o mesmo estilo. Montoro, Santi, Arthur, Savarino, é tudo parecido. Tudo com as mesmas características, mais ou menos ali meias, camisa 10, aquele segundo atacante. Se você pegar o Montoro, se você pegar o Santi, o Arthur, o Savarino, o Botafogo contratou muitos jogadores parecidos, com as mesmas características, talvez para jogar na mesma faixa de campo. Então o elenco é muito mal montado. Só que eu quero trazer um detalhe para vocês aqui. Aí eu não acho justo a culpa da diretoria, da montagem do elenco, cair na conta do técnico. Aí eu já acho errado, porque a conta já está caindo no técnico, no David Ancelotti, chegou no olho do furacão, é o primeiro trabalho dele, eu acho ele bom técnico, promissor, aí tá caindo na conta dele. Aí eu não acho justo, porque realmente é complicado. Vai barrar o Marlon Freitas, barra o Marlon Freitas, vai botar quem? Vai botar o Alan? Será que o Alan vai ter físico para aguentar sequência de jogos? Vai colocar o Nilton? Será que o Nilton muda esse nível do meio-campo do Botafogo? Então, cara, é muito complicado, é difícil. O nosso elenco, ele não tem profundidade. Gastamos muito e temos pouco. É claro que eu quero ver, eu já falei aqui em vídeos, eu quero ver velocidade pelo lado. Por exemplo, talvez dê para botar o Jefinho na esquerda, o Matheus Martins na direita. Eu queria ver o Montoro de camisa 10, mas o Montoro não vai aguentar ser camisa 10, ele não tem físico. Eu tenho certeza que o Montoro, ele consegue pelo menos ficar em pé. O Savarino, ele tá anêmico. O Savarino pressionou ele, rouba a bola. O Savarino, o adversário passa por ele com uma facilidade absurda. O Savarino não consegue ficar em pé. O Savarino tá anêmico. Pelo menos o Montoro de 10, eu tenho certeza que ele consegue ficar em pé. Ou dá uma sequência para o Joaquim Correia como 10, ou coloca o Santi como camisa 10 e dá uma sequência para ele. É claro que eu quero ver algumas mudanças. Dá para mudar algumas coisas. Só que eu concordo que do jeito que tá não dá. Mas é o que eu falei. É complicado. Quem entrar tem que dar conta do recado. Eu vejo a galera pegar muito no pé do Arthur Cabral também, que acabou de chegar. A bola não chega. O Arthur Cabral é um centroavante finalizador. A bola tem que chegar para ele. Aí agora a nossa esperança tá no Cris Ramos. Com todo respeito, eu não conheço o jogador. Tá vindo da 2ª divisão da Espanha. A nossa esperança está no jogador da 2ª divisão da Espanha. E eu torço para que dê certo, além de outras questões também. Eu torço pro Santi. Nesse momento, tá? A minha torcida é o que resta. É pro Santi explodir, é pro Correia explodir, é pro Nathan Fernandes, que tem talento, deixar de ser displicente, é pro Matheus Martins fazer mais gols, dar assistências, o Barreira destruir. Agora é torcer, é isso, agora é torcer, porque esse é o elenco do Botafogo e esses são os jogadores que nós temos. Então, eu espero que se ele fizer alguma mudança, algumas questões ali no time, quem for entrar
dê conta do recado, porque a gente tá precisando. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Quero conversar com vocês sobre Cris Ramos, já tá no bid, vai fazer estreia amanhã contra o Juventude, talvez até como titular. E amanhã teremos um time ali misto, bastante jogadores poupados amanhã, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, amor. Pô, mas dá aquela moral, pelo amor de Deus, hein? Dá aquela moral, conto com a ajuda de vocês. Compartilha lá esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense, que vocês participam, pra gente continuar crescendo. Cada vez mais eu conto com a ajuda de... Olha, já tá na tela pra vocês, o Botafogo já tá no bid, né? O Botafogo agora tem um novo reforço e ele pode fazer estreia amanhã contra o Juventude, jogo fora de casa em Caxias do Sul. O Cris Ramos apareceu no bid ontem, sexta-feira, tá? Ele que foi anunciado pelo Botafogo no dia 15 de agosto, estava esperando ser regularizado e pode fazer e deve ser titular amanhã contra o Juventude, fora de casa. Falando nessa partida, o David Ancelotti, ele deve rodar o time, tá? Ele deve poupar alguns jogadores amanhã pela 21ª rodada do Brasileiro. Palavras do próprio treinador na entrevista depois da derrota para a LDU. É que o Botafogo no Brasileiro já não tem mais esperança de ganhar títulos. Segundo o técnico do Botafogo, a gente tem que ficar pelo menos no G4 e ele falou que a Copa do Brasil é obrigação. Então a gente vai cobrar o Botafogo no G4 e a gente vai cobrar o Botafogo campeão, se Deus quiser, da Copa do Brasil. Informação do GE é que ontem, né, sexta-feira, os jogadores tiveram folga, vão treinar hoje, sábado, viajam para enfrentar o Juventude fora de casa. Por que ele vai poupar hoje? Porque quarta-feira já tem o Vasco pela Copa do Brasil, quartas de final, primeiro jogo em São Januário, 9h30 da noite. Todos os ingressos vendidos. Então, quarta-feira já tem o Vasco e por isso que ele vai rodar o elenco hoje. O provável Botafogo para enfrentar o Juventude amanhã é John ou Neto. Tô curioso para ver o Neto. Eu daria uma chance pro Neto amanhã. Matheus Ponte na direita, Barbosa, David Ricardo ou Marçal e Alex Telles, só tem ele. No meio-campo, Danilo ou Alan, junto com Marlon Freitas, Savarino ou Santi, Arthur na ponta direita, na ponta esquerda, Montoro ou Jefinho, e lá na frente o Cris Ramos ou Cabral como camisa 9 nessa partida de amanhã. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Bom sábado, amanhã tem o nosso pré-jogo aqui, todos os detalhes de Botafogo e Juventude, partida aí pelo Brasileirão, não podemos abandonar essa competição, a gente não está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem e a gente precisa também estar na Libertadores do ano que vem. O melhor dos mundos é a gente ganhar essa Copa do Brasil, que dá pra gente ganhar. Eu tô confiante pra gente ganhar a Copa do Brasil esse ano. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.